Fala gente, tudo já com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Bruno, aqui do Dark Estante. E pro vídeo de hoje a gente vai falar aqui desse livrinho aqui, ó, que tá aqui na estante, certo? Que é do autor Robert Curran, certo? Vidas Eternas de Ed e Lorraine Warren. Pra quem já assiste aqui os nossos vídeos, sabe como é a dinâmica que eu tô fazendo, tá certo? Então faça uma primeira parte do vídeo aqui sem spoilers, tá certo? Vai ficar aqui um avisozinho em alguma parte aqui do vídeo, o tempo todo piscando aqui que tá sem spoiler o vídeo, tá? No momento que eu for entrar com a parte de spoiler, falar do livro em si, né? Aí de fato eu vou falar, comentar, enfim, falar mesmo do livro. E aí eu vou sinalizar antes, né? Antes de entrar na parte de spoiler, né? E durante também vai estar lá o lembretezinho assim em tela, como tá aparecendo por aí também, para sinalizar, tá bom? Inclusive, antes de a gente entrar de fato aqui na parte de falar sobre o livro, tá? Quem tiver com interesse de adquirir esse livro aqui, tá certo? O primeiro caminho é você comprar diretamente na Darkside, tá certo? Então vocês podem comprar o livro individualmente ou o box. Inclusive, a Darkside tá fazendo nesse momento aqui uma grande promoção. Aqui vem o livro Vidas Eternas, né? Os outros três, né? Que fazem a trilogia dele, né? E o brinde que tá vindo, eu tenho inclusive até ele aqui que veio quando eu comprei na época, não tinha um box, né? Mas eles mandaram um brinde que é esse livrinho aqui que eu vou abrir pra mostrar aqui pra vocês como é, tá? Que é um tabuleiro Ouija, tá? Então vocês podem aí estarem brincando aí de se comunicar. Mentira, não façam isso não, tá? Essa mulher é doida! Precisa de um psiquiatra! Deixa só de decorativo, o meu vive aqui na estante. Esse box, inclusive, que eles estão fazendo essa edição especial aí, inclusive muito por proximidade, né, do quarto filme, né, do Invocação do Mal. Ele tá custando aqui na faixa de 287 e uns quebradinhos aí, tá? Então vou deixar também o link aqui na descrição se vocês quiserem estar adquirindo, certo? Agora, se vocês estão buscando o melhor preço para estar comprando o livro, eu recomendo que vocês olhem na Amazon. Ele tá custando aí R$57 um pouquinho. Se vocês forem membro Prime aí, né, vocês vão ter aí o frete grátis também. Eu sou rica! Eu sou rica! O link da Amazon, ele tá aqui também na descrição, e se vocês comprarem pelo preço mais barato e pelo meu link aqui na Amazon, vocês também estão ajudando aqui o canal a se monetizar, tá certo? Então é isso, vamos nessa começar aqui o nosso conteúdo. Bom, esse livro, assim como outros, né, também dos Warriors, né, ele é uma tradução, então ele chega no Brasil pela editora Darkside, certo? O seu título original é o The Haunted, tá certo? Vou deixar aqui, inclusive, a imagem do livro aqui original, tá certo? Pela Amazon eu encontrei ele disponível em inglês, tá certo? Na versão áudio. E eu achei estranho que a parte de texto, né, mesmo assim do livro, ele tá uma edição física de 6 páginas. Eu acho... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Achei bem estranho, preço bem salgado. Mas só a título de curiosidade também tá aqui disponível também o link na descrição dessa edição, tá certo? Mas... a edição completa, né, para nós brasileiros, né, faz mais sentido essa da Darkside, que ela tá muito mais recheada de detalhes pra gente. Tá? O Curran, ele foi um autor vivo até o ano de 2017, certo? Ele faleceu com 77 anos, tá? Ele era especialista, né, tanto na parte de psicologia, como também especialista na parte de folclore e de fenômenos sobrenaturais, tá? Então, o livro em questão que a gente vai comentar é o primeiro livro da obra dele, tá? E, enfim, vamos conhecendo um pouquinho mais. Bom, a estrutura do livro, ela é composta, na verdade, por relato de 28 pessoas, tá certo? Então, nessas 28 pessoas a gente vai ter os próprios Smooth, né? A própria família. Vamos ter amigos deles, né? Vizinhos, pessoas de trabalho, pessoas que de fato testemunharam, né? As atividades paranormais que aconteceram com essa família e que também aconteceram com essas pessoas, que a assombração foi muito além da família Smooth, né? Temos também aqui a parte do prefácio do livro, escrito aqui pelo padre, atualmente bispo, né, do padre McKenna, tá? Que é ali um padre muito de confiança ali dos Warrens, certo? E aí uma parte que também é interessante, logo também no comecinho, o livro ele traz aqui as notas do autor, onde ele vai comentar, né, justamente um ponto importante. Tudo que é parte que você estiver lendo nesse livro relacionado à parte de diálogos, né, é totalmente criado. Então esses diálogos eles foram criados para dar contexto à parte descritiva do livro, né, onde de fato é a parte verídica mesmo, assim, a parte documental, né.
O livro em si ele vai falar muito da história dos Smulls. Na verdade, ele dedica essa obra inteiramente para falar dos Smulls, tá certo? Então ele vai falar como que eles se conheceram, né? Tanto o Jack como a Janet, né? Como que os filhos foram nascendo dentro do contexto, né, dessa casa. Então a gente tá falando ali dos anos de 74 a 89, certo? Onde passa o desenvolvimento dessa história, né? A gente vê aí a geração caminhando, inclusive dos próprios filhos, né? Crescendo nesse meio, né? E aí a gente vale destacar, né, que toda essa parte descritiva é um livro que ele é baseado em fatos reais, né? Então tem toda essa narrativa dos Smulls, das pessoas aqui que eu comentei agora há pouco, certo? Outra curiosidade que vale ser destacada, né, que aqui esse livro vai trazer vários pontos de vista, tá certo? Então a gente vai ter o ponto de vista aqui do Ed, da Lorraine, dos Smulls, dos vizinhos, dos amigos, de pessoas do trabalho, do padre. Então todas as pessoas que foram tendo ali contato, né, com essa história, né, que foram vivenciando esses fatos, né, de certo modo, eles vão também estar trazendo aqui os depoimentos deles, né, e é massa porque você vê o ponto de vista de várias pessoas, a mesma história ali sendo contada por diferentes pontos dali, né, tem a parte que eu acho que é narrada pela parte do vizinho, né, quando ele vê a assombração da janela da casa dele, né, pra janela dos Smulls, né, ele narrando o que é que ele via, né, é bem curioso, tá. Então, uma outra curiosidade que vale destacar é que essa aqui foi a primeira obra do Curran, tá. Foi super bem recebido aí pelo público, né, quando ele publicou o livro, e aí foi o primeiro de vários e vários outros livros que ele foi lançando, né, seja de fantasia, seja de sobrenatural, enfim, mas esse foi o primeiro que de fato despontou a carreira do autor. Ele é um livro bastante polêmico, tá, pelo assunto em si, né, tudo que envolve o sobrenatural ele já é um pouco ali meio polêmico, né, mas também ali por questões ali da mídia. Foi um caso ali que ele ganhou muita participação ali dos jornais, da televisão, foi noticiado nacionalmente, né? E aí as pessoas, algumas achavam aquilo ali tudo muito sensacionalista. E aí toda essa mídia, né, que aconteceu em cima desse caso, né, várias pessoas mais céticas, né, afirmam, né, que foi questão de sonho, é uma questão de desvaneio, algum problema psicológico que essa família tem, ou querendo aparecer, querendo ganhar fama em cima, etc, etc. Então, enfim, aí houve também toda essa parte dessa repercussão, dessa polêmica em cima também da sua obra. Curiosamente, e aí eu vou falar, acho que uma curiosidade que pelo menos eu não vi ninguém aqui comentando pelo YouTube, tá? Ou se alguém comentou, de fato, não vi, me perdoe. Eu não vi se alguém comentou isso, tá? Mas pesquisando, já existe uma adaptação, né, dessa obra. Inclusive, esse filme aqui não é o filme que vai estreou, enfim, agora em 4 de setembro, né? De Invocação do Mal 4, que fala sobre a família Smulls, não será o primeiro livro que fala sobre a família Smulls, tá? Então a Century Fox, né, em 1991, ela lançou o filme chamado The Haunted. Então vou deixar também aqui o link desse filme, tá disponível gratuitamente no YouTube, tá certo? Agora tá em inglês, mas dá para botar legenda, botar tradução, e vocês, se tiverem curiosidade para assistir, também tá aqui o link desse filme aqui na descrição, tá bom? E aí, como eu já comentei, né, dia 4 de setembro é a estreia do filme de Invocação do Mal 4, tá? Onde o filme ele tem essa premissa de focar, né, na casa dos Smulls. Houve uma sessão ali, poucos dias antes ali dessa estreia, pro público ali que tava ali em São Paulo, pessoas que assistiram, né, disseram que o filme é melhor do que o 3, aí a gente já pode ficar tranquilo, né? Do que foi dito. Eu não vi ainda, eu estou gravando aqui esse vídeo aqui, dia 31 de agosto, eu não vi ainda o filme, ainda vai ser estreado, tá certo? Eu tenho grandes expectativas com ele, também se não for essas coisas todas, tá tudo bem, né? Mas o que foi falado desse filme é que ele tem um final ali diferente, ele tem um roteiro que foge um pouco do que foi descrito aqui no livro, né? Ele se baseia, mas ele tem o próprio fechamento da narrativa do cinema, né, da trama que foi construída ali do filme, né, então a gente vai ver algo inspirado, né, mas não necessariamente vai ser o real, né, o que foi que de fato aconteceu. E aí, para fechar essa parte de curiosidade, está esse caso da família Smulls, né, ela deu essa grande repercussão, né, para a autoridade, né, que os Warrens tinham, né, pelo fato de eles terem buscado a mídia também, né, para ajudar a família a pedir apelo, né, aos clérigos, à igreja, a alguma pessoa que pudesse também, de certo modo, ajudar nesse exorcismo, né, que eles de fato estavam precisando muito, né, que desse certo. Então, assim, todo esse acompanhamento, né, dessa jornada dos Warrens junto com os Smulls, né, veio para consolidar ainda mais a imagem e a credibilidade que
os Warren já tinham, né, construído, né. Ainda falando um pouquinho do livro, né, nessa parte sem spoiler, tá certo? A gente pode destacar aqui o enredo aqui do livro. Ele vai ter esse caráter mais narrativo, tá certo? Em alguns momentos narrativo, outros momentos assim descritivos, certo? Eu, particularmente, lendo a obra, eu não achei o livro com aquela leitura cansativa. Eu acho que o autor, o Curran, ele tem uma forma de escrever bem persuasiva, assim, que você se envolve, né? Quem gosta dessa temática do sobrenatural, quem gosta dos Warrens, certamente vai ler a obra assim. Acredito que dificilmente vocês não vão gostar, tá certo? Então, até os poucos comentários poucos spoilers que eu fui soltando na rede social, né, sobre esse livro, eu percebi que quem leu também já tinha gostado bastante também do que viu nessa obra, né? E aí, com relação à ambientação da história, tá certo? Vamos tentar dividir assim, tá? Uns 70% do livro, né, fala ali, muito ambientado nessa casa ali que eles viveram na Pensilvânia, né, uma casa geminada, né, junto com os pais, né, do Jack, né. E aí outras ambientações que vão estar rolando, vai ser uma hora de camping, né, vão ter um momento que eles vão fugir assim da casa, tentar fugir, né, dessa entidade, eles vão para um acampamento, né, e enfim, tem essa parte de camping. Tem a parte do ambiente de trabalho, né, do Jack também, que é contada, né. Alguns momentos ali que também a história vai se passando assim na casa dos vizinhos, né. Então, mas assim, o grande foco mesmo da história é falar assim de tudo que foi acontecendo dentro da casa dos Small, tá certo? Seja ali na parte geminada do Jack ou na parte geminada dos pais ali, que era onde de fato a assombração mais acontecia. Falando das personagens, a gente vai ter aqui o Jack, tá certo? Que ele é o paizão aqui da nossa família, tá certo? Quando a gente for entrar na parte de spoilers, eu falo um pouquinho da história dele, certo? Temos também aqui a Janet, tá certo? Que vai ser a esposa do Jack na nossa história. E que ela tem aqui 4 filhinhas aqui, eu vou deixar os nomes delas aqui, que são muitas meninas que eles tiveram, né? Inclusive 2 delas aqui são gêmeas, tá certo? Temos também aqui a figura do John e da Mary, tá certo? Que são os pais do Jack, né? Eles vivem no lado geminado da casa, né? Ao lado deles mesmo, da família do Jack e da Janet. Temos aqui também a figura do Ed e da Lorraine também, que vão estar compondo. Vamos ter também aqui membros do clero, os vizinhos, né? Enfim, vão entrando aqui outros personagens ali de um modo mais secundário dentro da narrativa, mas os principais foram esses aqui que eu fui pontuando. Dos pontos que mais me chamaram a atenção aqui na obra, tá? Eu posso destacar pelo menos alguns deles, tá? Um que eu gostei bastante foi, digamos assim, acho que foram 68 páginas, se não me engano, foram 64, 68 páginas de um contexto assim inicial, né? Até os fenômenos acontecer. Então, o autor ele opta, né, em falar desde da infância, né, do Jack e da Janet, né? Como que eles cresceram, que meio familiar, né? Como era a profissão, né? Que eles vieram a desempenhar depois de adultos, né? Como que se conheceram, o casamento, falou do nascimento dos filhos, né? A mudança e, de fato, os acontecimentos paranormais, né? Para só aí depois, lá pela página 60 e tanto, chegar aí a presença do Ed e da Lorraine, tá? Então, esse contexto inicial eu acho que foi bem importante para a gente já não começar assim a história muito o Ed e o Lorraine ali chegando, né? E a coisa já está acontecendo e a gente sem entender muito ali alguns contextos. Então eu achei isso meio acertado do ponto de vista que o autor ele optou seguir. Um outro ponto que eu achei massa também, né? Bem aqui no miolo, ó, deixa eu até pegar aqui bem nesse miolinho aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver que tem uma faixa aqui meio cinza no livro. Eu vou até abrir aqui folheando com vocês, tá? Ele tem a parte que ele tem as fotografias do que foi colocado, tá certo? Então eu vou em dado momento aqui, quando eu estiver falando da parte de spoilers, né, do livro, eu vou passar essas imagens, né, e aí vocês também vão conhecendo aí um pouquinho do que a gente tem aqui dentro dessa obra, tá certo? Então, essa parte das fotografias, para mim, eu achei que foi muito massa, porque ajuda, né, na construção da ambientação, a gente consegue dimensionar, imaginar como é a casa, a gente não tá vendo a planta, né, mas a gente tá vendo a sala, o corredor, os quartos, né, alguns pontos da casa ali que de fato aconteceram essas atividades, né, a dimensão de algumas alturas, né, porque vai ser narrado algumas levitações e, enfim, eu acho que foi bem importante esse contexto ali com fotografias. Inclusive tem foto até do próprio autor com a família Small, tá? Então eu achei bem curioso, assim, eu acho que outros livros eu não tinha visto o próprio autor diretamente com a família ali, né, entrevistando, enfim. Outro ponto que eu achei, assim, bem legal também foi quando ele traz ali, né, a visão de várias pessoas para a mesma história, né. Então, uma coisa é a visão ali dos Small, né, da Jack,
do Jack, da Janet, né? Então, a gente vai ter hora a visão também do Ed, da Lorraine, dos vizinhos, de amigos, do padre McCann, né? Então, a gente vai vendo ali que não foi um delírio ali coletivo, né? De fato, algo estranho estava acontecendo sobre essa família, né? E aí a gente vai vendo as mesmas assombrações sendo contadas ali em diferentes, né, pessoas, em diferentes pontos de vista. Quando a gente vai ouvir ali a história do vizinho, né, o vizinho está na casa de frente, assim, próximo, né, e ele da casa dele consegue perceber que algo estranho estava acontecendo ali dentro da casa, né, dos Smurfs, né. Então eu achei isso bem legal, né, de ter essa ambientação de vários lados, né? Outro ponto também que eu gosto muito, sempre que um livro traz aqui a nota do autor, é porque o autor ele quer botar alguma observação ali importante, né, da obra dele, para que a gente faça uma leitura assim muito mais contextualizada. E um ponto que ele coloca aqui nas notas, né, porque a gente vai ter, né, até comentei isso logo no começo do vídeo, né, a gente vai ter a parte ali que é criada, né, com a parte dos diálogos, né, mas a parte toda documental, toda real, né, é a parte descritiva. Então, eu acho massa que ele traz isso também no livro. Então, esses 4 pontos assim me chamaram muita atenção positivamente dessa obra, tá? Agora sim, a gente vai entrar na parte com spoilers, tá certo? Se vocês tiverem de sair daqui do canal, eu vou pedir para vocês deixarem aqui a curtida de vocês. Comentem o que é que vocês estão achando aqui desse livro, se vocês já leram, se vocês ainda querem ler, se vocês vão adquirir, tá certo? E se você vai ficar comigo agora até o final, então bora comigo aqui para a parte com spoilers, tá bom? Bom, como eu comecei ali comentando, né, na parte sem spoilers ainda, né, o livro ele vai dando assim esse contexto muito inicial ali da história do Jack e da Janet, tá certo? Então, no início da obra eles ainda são muito jovens, muito crianças, né? E aí o autor ele começa a falar um pouco da região onde os pais deles viviam, né? Então, ambos eles viviam ali numa região ali carvoeira, não vou lembrar aqui o nome da região ao certo, mas toda a cidade, né, trabalhava em função da extração de um carvão de altíssima qualidade, né, que eles tinham, né? E pequenos grupos ali eram extremamente ricos que se dedicavam com essa parte de extração, né? E o resto da população, né? Enfim, era um trabalho muito operacional, muito braçal, de fato, né? Inclusive crianças participavam, né? Era desde muito cedo as pessoas, crianças mesmo, iam para as minas, né? Para fazer a extração desse carvão, que era um trabalho muito perigoso, tinha risco de explosão, enfim, era bem perigoso mesmo, tá? Mas assim, o clima era muito positivo, né? Apesar de tudo, apesar de ser um trabalho difícil, né? Todo mundo via assim, o próprio crescimento da família, da estrutura familiar, né? Em cima dos esforços que eram feitos ali, né? Que eram tidos com a extração desse carvão, né? E houve um momento, né? Foi bem na parte ali que houve a Segunda Guerra Mundial, né? E parte da população dessa região foi convocada, né? Para se deslocar até a área de guerra, né? Então as pessoas viajaram, saindo dessa área, né? Foram para o conflito. Aqueles que conseguiram voltar, né? Eles viram, né? O que eles viram, né? Além da guerra, né? Ver o que o mundo tinha a oferecer lá fora, né? Em termos de casas, oportunidades, outras carreiras profissionais que não necessariamente seria só a extração, né? De carvão, né, na região que eles já estavam acostumados a viver, né? Então, quando eles voltam da guerra, né, eles voltam com uma cabeça diferente, né? Já não se sentem tão parte ali dessa região carvoeira, então muitos ali eles começam a tentar a se deslocar, a se desbravar, né, em outras regiões, né, e se dedicar a outras atividades. A gente pode até destacar, inclusive, que o pai do Jack, né, o John, ele trabalhava numa siderúrgica, certo? E a mãe, ela estava ali muito dedicada a cuidar do Jack, né? E aí ela percebia que o filho tinha um QI ali mais elevado. Então, o Jack ele é muito impulsionado a sair para estudar. O Jack ele tem um momento que ele vai para a marinha, né? Ele vai aprender. Ele chegou a trabalhar na marinha, inclusive com a parte de eletrochoque, né? Muitas pessoas era muito questionado, né, se a eficácia desse tipo de tratamento ou não, mas ele, ao executar nos pacientes dele, ele percebia que de fato tinha uma resposta de melhora, né, por parte dos pacientes. Então ele ficava em tese ali com questionamentos ou não se aquilo era a coisa mais segura do mundo. De fato ele sentia que estava fazendo algo bom para as pessoas, né? Ele sentia que havia essa melhora. E aí, em dado momento, né, o Jack ele sai da marinha, né, ele vai trabalhar em uma fábrica de doces, tá certo? Então ele faz novos amigos. E aí uma certa vez, né, o Jack ele já tinha assim seus quase 27 anos de idade, e ele tava na roda de amigos assim com
de diversas idades, né? Pessoas ali com seus 20, 22 anos, etc, né? Pessoas da idade dele. E o assunto que pairava ali, né, na roda de conversa, né, era muito falar sobre família, falar sobre filhos, né? Então, planejamento familiar. Enquanto isso, o Jack ainda não namorava, ele não tinha família dele, a própria família, né? Então, ele já começou a se sentir ali um pouco deslocado, né, da situação. E antigamente, né, se tinha muito isso, né? As pessoas, até aqui no Brasil mesmo, né? Você tem que ganhar o mundo, você tem que construir sua família, tem que casar logo, tem que ter filhos, né? Então, se algumas pessoas atualmente ainda sentem essa cobrança, imagina antigamente, né? Como que essa cobrança ainda era mais pesada, né? Tanto para o homem como para a mulher. E aí, no paralelo, né? O livro também fala um pouquinho também da história da Janet, né? A Janet, ela foi criada ali pela mãe, né? Divorciada, né? Mas a Janet, ela teve uma qualidade ali de estrutura familiar assim muito rica, né? Porque ela entendeu bons valores, né? Ela entendeu ali que era importante ela estar auxiliando nas atividades da casa. Ela auxiliava bastante, a mãe era muito dedicada aos estudos. Então, assim, ela era uma pessoa muito bonita, né? Na sua juventude, e que era muito dedicada ali à família, né? Então, isso era um ponto positivo da Janet, né? E uma coisa curiosa, né? Tanto a Janet como o Jack, eles trabalhavam na mesma fábrica há mais de 2 anos, e eles até então não tinham se cruzado, não se conheciam, né? Até que um dia, né, na confraternização do final de ano, proximidades ali de Natal, de festas, né, a empresa decide fazer uma grande confraternização coletiva, né, e aí o Jack, ele vai e conhece a Janet, né, ele já tinha as suas paqueras, né, mas é com a Janet que ele sente que ele quer, de fato, quer constituir a sua família, né, então passa-se tempo, eles casam, né, a Janet vai viver com o John na casa dos pais, né, com Jack, perdão, na casa dos pais do John e da Mary, né? Eles vêm a ter as suas 2 primeiras filhas, né? Que é a Dal e a Kim, certo? Mais à frente eles vão ter mais 2 filhas, que são as gêmeas. E aí acontece uma coisa curiosa, tá? Em 1972, a região ali da Pensilvânia, ela foi atingida por o furacão Agnes, tá? Esse furacão, ele foi responsável ali por, além da destruição, né, além do poder de fogo, né, de destruição de um furacão, né, ele deixou várias áreas ali alagadas, né. E aí, por recomendação ali da prefeitura, né, muitas pessoas foram orientadas a deixarem as suas casas, né, e buscar outro lugar para viver. A casa do John, da Jack, a casa dos Smoo, né, ali a princípio não foi fortemente atingida, né, pelo furacão, mas eles decidem partir dali. E aí o Jack, ele vai buscando, né, outros imóveis. E aí, né, nesse momento de êxodo, né, digamos assim, né, o Jack, ele encontra uma casa que seria em tese perfeita, né, para a configuração de família deles, porque era uma casa geminada, certo? Ou seja, ele ia ter o espaço privativo, né, da família dele, né, dele e da Janet, né, como também eles iam ter a possibilidade de morar junto dos pais, né, do Jack, né, do John e a Mary, né, eles iam morar todos juntos ali, né, numa grande casa, né. E aí uma curiosidade que vale destacar, tá certo, é que a casa, ela foi comprada na época, e a gente tá falando aí de 1977, tá, não, 1973, perdão, pelo valor de $18 mil, tá certo. A gente pensa assim, $18 mil, mas a gente não pode pensar a realidade de hoje, né, com o que era o cenário econômico lá em 73, tá certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz aqui uma consulta no ChatGPT, né, e aí eu pedi, né, a cotação da época, né, a conversão, enfim, só para dividir um pouquinho desses valores do que eu encontrei. Vou pegar aqui uma colinha, tá certo? Então, ficou assim o cálculo, tá? Então, eram $18 mil, tá certo? Em 1973, né? O que, convertendo para os dias de hoje, né, com inflação, né, com correção, etc e tal, fica na casa de $131.040, tá certo? Para os anos de 2025, atualmente aqui, vos falando em agosto de 25, tá? Convertendo isso para reais, a gente tendo aí o dólar oscilando atualmente entre R$5,43 e R$5,39, né? A gente ficaria com um imóvel na casa de R$711.550 mil. Essa casa geminada seria atualmente, né? Então, assim, não foi uma casa barata, né? A gente pode ver aí que, mesmo sendo uma casa geminada, né, foi um investimento grande, né, que a família Smoo fez, né, para poder eles terem essa segurança e, de fato, ter esse ambiente perfeito, né, para
os filhos dos Smurfs, né, crescerem ali no ambiente ali mais maior, inclusive. Não era do conhecimento dos Smurfs que essa casa aqui em específica, ela já tinha a presença de um demônio muito perigoso, tá certo? E outros espíritos que a gente vai comentar, tá certo? Isso era muito curioso, do ponto de vista, a gente quando for falar do Ed e da Lorraine, né? É um ponto que eles destacam que a família Smurf, ela é muito religiosa, ela é muito harmônica, ela é muito bondosa, né? Então é muito estranho eles serem vítimas, né, de um ataque, né, sobrenatural, tendo em vista que é uma família assim extremamente estruturada, né, boa, positiva, alto astral, né? E eles foram vítimas, né? Então não foi nenhum tipo de busca ativa, eles não fizeram nenhum jogo ali de tabuleiro Ouija, não fizeram nenhum convite que essas entidades viessem à casa, eles já chegaram para morar e essas entidades já estavam lá. Quem conheceu os Smurfs, né, nos 18 primeiros meses, né, após a mudança, né, era impossível não associar os Smurfs à felicidade, à harmonia. Era um vizinho assim muito bem quistos, né, pelos amigos, por quem estava morando ali próximo deles, né? Então eles já eram impactados ali com uma coisa ou outra estranha que acontecia na casa, mas sabe aquela coisa quando você escuta um barulho dentro de casa e você diz assim, é a laje estalando, sabe? Então existiam coisas assim semelhantes a esse exemplo que eu estou dando, né? E que já poderia ser alguns indícios de algumas infestações, né, que estaria acontecendo, mas eles não estavam dando importância, né? Então eles levavam tudo aquilo ali com muito bom humor, né? Até que a coisa começou a ficar um pouco mais agravante. A gente vai ver assim uma sequência assim de vários relatos, tá certo? Então, inicialmente foram 6 que chamaram bastante atenção, né, da família, até eles terem a certeza que, de fato, eles tinham ali uma casa mal assombrada, tá certo? A Janet, ela foi ali meses e meses, ali depois de um bom tempo, né, reformando a casa junto com o Jack, né, decorando. E aí, em dado momento, eles compraram um tapete, onde esse tapete, né, quando chegou, né, da entregadora, né, no momento que eles abriram o tapete para colocar, né, eles viram que tinha uma grande mancha de graxa, né, e a Janet estava assim muito entusiasmada de deixar a casa ali mais bonita, mais bem decorada, né. Quando ela viu a mancha, aquilo deixa ela extremamente assim frustrada, né. E aí o Jack, né, vai dar um consolo com ela e diz assim, não se preocupe, querida, a gente vai botar um produto aqui que vai ficar tudo certo. E de fato, né, eles fazem isso, colocam um tal produto, né, que o Jack disse que tinha, né, conseguem remover a mancha. Quando é no dia seguinte, a mancha de graxa, né, ela volta a aparecer nesse tapete. Então Inferno! É algo muito estranho que aconteceu, deixou a Janet ali muito triste, né. Ela se desfez desse tapete, comprou outro e não teve esse problema novamente, tá? Outro caso curioso que aconteceu, tá? Era que o Jack, ele era muito fã de filmes ali de faroeste, etc e tal. E aí, certa vez, ele tava assistindo um filme, né? Nesse estilo. E, de repente, a televisão, né? Ela começou a se incendiar, né? O Jack não entende o que tá acontecendo. Ele corre ali pra tentar conter a chama, tirar a TV da tomada, né? Só que o estrago já tava feito. A TV, ela já tinha se incendiado, né? Então, além da TV, né, houve também incêndio com o fogão deles, né, também se incendiou, assim, sem nenhum motivo aparente. E também eles tinham comprado um carro novo, assim, poucos dias, né, quando eles fizeram a aquisição desse carro, a parte elétrica também do carro também se incendiou, né. Então, começou-se a notar que novos objetos que vinham à casa, né, iam se, de certo modo, acontecendo algo muito estranho. Outro ponto aqui que a gente pode destacar aqui também foi curioso inicialmente, foi a questão dos encanamentos, tá? Então, os Smurfs, eles tiveram ali um problema de encanamento, chamaram um encanador profissional para fazer um reparo, soldar, né, algumas encanações, e eles fizeram assim mais de 30 soldagens, assim, foi um trabalho assim extremamente bem feito, né, que esse profissional fez, né? E aí o vazamento ele se manteve e continuou, né? Então, o John, né, que é o pai de Jack, né, sensibilizado, né, com o aperreio do filho, né, ele vai até o banheiro, né, ajuda com novas soldagens, né, e tipo um serviço que era, sei lá, para durar 10 minutos, durar assim horas e horas, né, sempre algo ali muito estranho acontecendo, e às vezes eram 4, 5 tentativas para que algo pudesse ficar
resolvido nesse sentido. Outro fato estranho que acontece também na casa é uma reforma que eles fizeram no banheiro. Então eles fizeram aquele banheiro dos sonhos, né? Trocaram toda a parte de louça, né? Trocaram pia, vaso, colocaram uma banheira assim, deixaram o banheiro assim extremamente impecável, trocaram a parte de cerâmica, enfim. Ficou um banheiro realmente dos sonhos, né? E aí quando foi de noite, que eles terminaram de organizar ali toda a parte de obra, né? Deixaram o banheiro ali pronto para uso, né? E aí eles foram descansar, né? No dia seguinte, eles viram que o banheiro estava totalmente destruído, né? Então, toda a parte de louça estava arranhada, danificada, algumas partes ali até quebradas mesmo, né? Eles viram marca ali de garras, né? A sensação é como se tivesse de fato um bicho ali solto, né? Dentro do banheiro preso, né? Destruindo todo o banheiro, enfim, danificando, né? A história. Outro caso também estranho que aconteceu, dessa vez foi com a filha Doll, né? Ela várias vezes acordava de noite, né, até o quarto dos pais e dizia que estava vendo pessoas voando dentro do quarto dela, né? Então, outro ponto estranho. E aí, para fechar, né, outros pequenos acontecimentos dentro da casa, né, que eles passaram a observar melhor e perceber e terem a certeza que a casa de fato era assombrada, como por exemplo, gavetas de uma cômoda ficar abrindo e fechando, portas abrindo e fechando de um armário. Então, tudo isso só reforçava a percepção que a casa era de fato assombrada. Mas os Smurfs, eles tinham um bom humor, um jeito feliz de levar a vida, né? Então, eles sabiam que algo estranho estava acontecendo, mas não deixavam aquilo abalar eles, né? Então, o bom humor, inclusive, se refletia, inclusive, nas próprias filhas, né? Apesar de, em alguns momentos, elas se apavorarem, né, com alguns fenômenos, né? Mas as filhas, inclusive, chamavam essa entidade de a coisa, né? Não sabia o que era, né? Mas diziam assim, a coisa tá tentando tirar a gente do sério, a coisa, vai embora. Então, assim, faziam piadas em cima do que estava acontecendo, a princípio tentando levar sempre com bom humor a situação. E aí, certa vez, né, a Janet, ela foi lavar roupa, né? A parte da lavanderia dela ficava no porão da casa, né? Então ela desceu o porão, foi até a máquina de lavar, foi arrumar, né, as roupas ali, né, para organizar. E aí ela percebeu que alguém estava chamando pelo nome dela, né? Ela se olhou para um lado, para o outro, viu que ela estava sozinha e mesmo assim ficava ouvindo uma voz chamando o nome dela, né? O tempo todo. Até que ela começou a ver uma sombra se materializando, né? Aquilo assusta ela de tal modo e ela sai correndo desse porão, foge, vai para a sala, né? Vai para um ambiente que é distante desse porão. E aí, muito assustada, ela vai compartilhar isso com a amiga dela, né? Que estava acontecendo. Já era ciente do que vinha acontecendo, outros fenômenos estranhos na casa, né? Até que essa amiga vai dar a dica assim, por que você não vai na televisão, né? Então, ela tenta contato com a emissora, né, de TV. Eles, a princípio, não dão muita importância pro caso dela, né? Os Smurfs eram pessoas, assim, extremamente desconhecidas, né? Não tinha nenhuma relevância para despertar um grande interesse, assim, das pessoas, do grande público, né? Então, ela teve essa negativa, a princípio, das emissoras, né? E aí a amiga dela, né, conversa com ela e diz assim, poxa, por que você não entra em contato com esse casal de demonologistas? Que no caso ela se referia ao Ed e a Lorraine, tá? E é justamente ali na página 68 do livro aqui, ó, de Vidas Eternas, que a gente vê a menção dos nomes Ed e Lorraine pela primeira vez, tá certo? Então, já pulando assim, eu tô lembrando aqui das coisas, vou pulando. Tem a parte, né, que eles, quando o Ed e a Lorraine, eles fazem contato, né, com eles, né, de fato eles topam conhecer a casa deles e entender o que estava acontecendo. E aí quando o Ed e a Lorraine vão se aproximando da casa, eles já vão sentindo que algo ali estranho, né, permeia aquela casa, né. A Lorraine, inclusive, ela convida uma médium para percorrer pela casa, né, pede essa permissão. E aí a Lorraine, junto com seu dom de clarividência, né, junto com a médium, né, elas vão visitando cômodo a cômodo dentro dessa casa, né, e sentindo as vibrações, né. E aí depois desse tour, né, assombrado que elas fazem aí por dentro dessa casa dos Smurfs, né, ela volta para conversar com eles e diz o seguinte, a gente percebeu aqui a presença pelo menos aqui de 3 espíritos, tá certo? Dos 2 primeiros que a gente percebeu, um deles me preocupa muito pelo fato dele ser violento, tá? E aí a Lorraine,
ela, pelo seu dom de clarividência, ela conseguiu perceber o que foi que houve com esse espírito violento, né? Então ela detalhou que era um homem, né, que vivia naquela casa junto com sua esposa, e que certa vez ele pega a esposa dele traindo ele, né, com outro rapaz, né, com um amante, e aí ele fica extremamente furioso, né, com a situação, ele mata o amante, ele vai e estrangula a esposa, né, e depois ele se mata. Então tem esse espírito que é muito violento. E além dele, existe um outro espírito, né, que mais preocupa todos eles, né? Que o Ed, a Lorraine e a Médium, né? Eles perceberam foi a presença de um odor muito forte, né? Em um dos quartos, né, na parte de um guarda-roupa, elas sentiram que existia uma atividade, um espírito inumano, né? Que exalava esse odor muito forte e que de fato era algo inumano. Nunca pisou na Terra aqui como um ser humano, né? Então era algo que preocupava bastante eles e que, de certo modo, estava influenciando os outros espíritos a promover esse tipo de ataque, né, com os Smul, né. Eu até cheguei a achar, tá, que os Smul, eles não iam acreditar de cara, né, ali na conversa, né, da Lorraine, né, porque pensa assim, é muito estranho, você chama ali um demonologista e quando chega assim, já vai dando todo um diagnóstico, assim, muito pesado da casa. Enfim, eles estavam tendo relatos, né, coisas estranhas estavam acontecendo na casa, né? E que, a princípio, os Smul, eles compram muito a ideia do que eles estão falando, né? Das orientações, né? E aí, enfim, viram parceiros, assim, de batalha, né? Do que estava acontecendo nesse mundo sobrenatural, né? Então, o que foi que eles recomendaram, né? O Ed, ele pediu, assim, que primeiro de tudo, tá? Eles tinham que ter mais artigos religiosos espalhados pela casa, certo? Eles tinham que comprar água benta, né? Pra neutralizar esses ataques, tá certo? O Ed até ensinou, né, que ele precisa aspergir, né, a água benta, né, no momento que estiver acontecendo algo estranho na casa, ele pode pegar essa água benta, ele joga lá, faz uma prece, ele dá uma voz ali de comando, né, em nome de Jesus, vai embora, né, enfim, ele tem um jeito lá no livro que ele explica como é que faz, e a coisa ela tende a se neutralizar mais, tá certo? E acima de tudo, eles orientaram, né, que buscassem, né, alguma igreja local ali que convocasse o padre, né, que pedisse para visitar a casa deles e que realizasse um exorcismo, né. Assim o Janet e o Jack, né, eles fizeram, né, eles compraram todos esses itens religiosos, né, que os Warriors, né, orientaram eles a adquirir, e aí no momento que eles contaram a história deles, né, pro padre, né, local, da igreja local, né, eles não acreditaram muito na história deles, né, e não foi nenhum padre visitá-los, né. E aí o Jack ele entra em contato com o Ed, né, fala, né, que eles fizeram essa primeira tentativa, né, tiveram a negativa da igreja, aquilo de fato foi bem impactante, né, para os Smuls, porque eles sempre foram muito devotos ali da igreja, né, e eles acreditavam que a igreja ia apoiá-los, né, e de fato tiveram essa negativa, dizendo que não iam receber esse tipo de ajuda. E aí o Ed, muito sensibilizado, né, com a situação, ele entra em contato com o padre McKenna, né, que atualmente ele é bispo, e aí ele vai visitar a casa dos Smul, né, para conhecer ele, se apresentar e realizar o primeiro exorcismo, tá certo? Esse padre, eu já vou adiantar, ele realizou 3 exorcismos nessa casa e nenhum deles funcionou, tá certo? Além do padre McKenna, né, o Ed e a Lorraine também mandaram uma equipe, né, para casa deles, né, para fazer toda a parte de documentação. Então, foi um grupo de pessoas, né, para fazer gravação, entrevista com os Smul, né, e fizeram perguntas muito duras, até o ponto de perguntar se eles não achavam que estavam sonhando, etc e tal. Aquilo, de certo modo, machuca eles, né, pelo fato do que eles já vêm sofrendo. Mas assim, eles entendem, né, que é a questão da metodologia de trabalho para documentar, para que aquilo seja um registro sério, né, e que isso seja uma evidência, né, para que facilite esse processo de ter um padre exorcista para resolver o problema deles, né. E sempre com muita negativa da igreja. Então, o padre McKenna, né, ele vai até a casa, ele faz todo o rito ali, ele faz toda a parte do rito, né. O que compete a ele, ele fez a parte do jejum, né, para poder ele estar em estado de graça, né. E aí, no momento que ele vai até a casa, ele realiza ali o exorcismo na casa, ele vai visitando cômodo a cômodo da casa, vai abençoando,
A Janet, no final desse processo de bênção, né, convida ele para jantar, ele recusa porque ele quer manter o estado de graça ali, né, por mais tempo, para garantir ali o sucesso do exorcismo, né. O padre vai, pega o seu carro, vai embora, né. E aí quando é na madrugada, né, coisas assim violentas começam a acontecer. Então, aí a partir de agora, do livro ele vai traçar uma parte de guerra, de conflito, onde vai ser entidade jogando os membros dos Smul na parede, onde vai ter súcubo, íncubo, vai ter muita coisa que vai acontecer a partir de agora, tá? E os fenômenos, eles cada vez vão escalando, vão ficando mais violentos, mais agressivos, né, a partir de agora. Então, nesse primeiro exorcismo, né, já teve uns ataques assim mais violentos, né? Deixaram de ser só batidas, agora tinham levitação, eles passaram a ver a sombra ali que atormentavam eles, né, com mais proximidade, né? Teve o primeiro exorcismo, o segundo nesse sentido também, e sempre a coisa ia ficando mais violenta. E uma coisa, tá? Assim, aquela manobra, né, que o Ed ensinou, né, de aspergir a água benta, né, quando está tendo ali as infestações, né, aquilo de certo modo deixa, né, as entidades ainda mais violentas, mais agressivas, né, e teve um momento da vida ali dos Smul, tá, que uma das filhas, né, eu não lembro se foi batismo ou se foi crisma, foi um dos dois. Eles estavam ali reunidos ali na cozinha, tem até foto desse momento aqui que eles recriaram, né, eles estavam ali reunidos ali na cozinha e de repente a lâmpada vai e despenca, né, sobre uma das filhas na tentativa de machucar seriamente, né. Só que a menina percebe, né, que algo nesse sentido vai acontecer, ela corre para debaixo da mesa, mas mesmo assim ela é atingida assim no ombro, parte do corpo dela, né, a lâmpada pega e evita de ser um acidente muito maior do que poderia ter sido. Então, os ataques eles começam a ficar assim muito mais violentos e perigosos para a família, né? Ataque para lá, ataque para cá, levitações, arremesso de corpos na parede, né? São coisas que vão acontecendo e aí a família, assim, com medo de tudo que está acontecendo, eles têm a ideia de fugir momentaneamente ali da casa, né? Ir para um acampamento até para terem um momento ali de pensarem, né? De desfrutarem, né? Do momento entre si, de família, né? Sem ter demônios ali, né, atormentando a vida deles, né. E aí eles pensam que vão ter uma tranquilidade, paz, harmonia, né, no acampamento, e de certo modo eles não encontram isso, tá. No momento do acampamento, né, pela noite inclusive, o acampamento era próximo ali de uma lagoa, e aí tem um relato, né, que os filhos, né, eles começam a ouvir uma voz ali chamando, né, por eles, né. E aí vai os filhos, vai a Janet, né? Eles contornam a lagoa procurando de onde que vem essa voz, né? Eles não encontram. Pelo contrário, eles ficam testemunhando mais coisas estranhas, né? E aí, de fato, eles voltam para o acampamento, eles retornam para a residência deles e eles veem que, de fato, assim, a entidade, né, seguiu, né? E isso já foi avisado pelo Ed, né? Que era uma possibilidade, né, de acontecer, de a entidade se ligar à família de tal modo que não precisa ter mais a dependência da casa. Onde os Smul forem, né, essa entidade vai se colada com eles, né. E aí um outro ponto curioso aqui, aí já do ponto de vista dos vizinhos, de um dos vizinhos, tá certo? Certa vez o vizinho, ele tava lá, né, ouvindo gritos assim, coisas assim abomináveis, assim, como se tivesse alguém morrendo, alguém matando alguém. E esses gritos, quando eles olharam para fora da janela deles, né, eles viram que vinham em direção da casa dos Smul. E detalhe, eles sabiam que os Smuls estavam em viagem, ou seja, a casa estava vazia, mas mesmo assim, eles tinham conhecimento, né, das coisas estranhas que vinham acontecendo, e mesmo assim estavam ouvindo coisas estranhas, né? Então, esses vizinhos saem da casa deles, eles vão até o jardim da casa dos Smul, né? Tem foto aqui mostrando como que foi essa distância aqui deles no jardim com a janela, né? E eles começam a ouvir ainda mais alto esses gritos, eles começam a perceber que de fato algo muito estranho está acontecendo dentro da casa, né? Então, quando eles retornam, né, esses vizinhos reportam, né, para eles, né, o que foi que aconteceu. E de certo modo isso não impressiona tanto mais nem a Jack e nem a Janet, né? Porque eram algo muito regular que eles vivenciavam, né? E é assim, foram várias as tentativas de Janet, né, entrando em contato com a igreja local, né, pedindo ajuda, né? E uma delas, ela
ela tem até um pouco de sucesso no sentido que ela entra em contato com a igreja, ela pede para falar com o padre vai e se identifica com um nome que eu não vou lembrar agora, e ela começa a conversar com o padre, né? Padre, tá acontecendo isso, assim, você acredita? E ele diz assim, acredito em você. E aquilo choca a Janet, né? Porque até então nenhum padre estava confiando, acreditando na palavra dela, né? Então ela começa a sentir um pingo de esperança, né? Um pingo de ânimo, né? Com a situação para poder resolver. Esse padre vai dizer assim, ó, faça o seguinte, entre em contato comigo amanhã, tá certo? Que eu vou tentar entrar em contato aqui com algumas pessoas pra gente tentar ajudar você, tá certo? Entre em contato comigo somente amanhã. E assim Janet ficou extremamente assim otimista, né? Dividiu a noite, né, com o Jack, né, sobre essa novidade. Quando foi no dia seguinte, a Janet ela foi e ficou esperando, né, alguém ligar, né, nesse sentido. Ninguém ligou. Ela vai, entra em contato. E aí quando ela identifica, né, dizendo que era a Janet, que tinha falado com o Padre X, e aí o pessoal diz assim, padre qual? Padre fulano de tal. Não, esse padre não é daqui não. E aí ela fica, falei com ele ontem, assim, ele disse que ia entrar em contato assim, com alguém pedindo ajuda pra mim, ele acreditou no que eu tava falando, enfim. Janet fica com aquela cara assim de bunda, literalmente, né, o povo não acredita nela. Ela fica assim, totalmente assim com a esperança no chão, né, e ela percebe que foi vítima de certo modo, essa entidade pregou uma peça nela, né? Além de arruinar ainda mais a reputação, deixando Janet com essa cara de doida, né? Com a comunidade da igreja. E aí, desacreditados, tá? Que qualquer ajuda que ia vir da igreja, né? Eles começam a entrar no nível de surto, tá? E eles vão... pensam em entrar em contato com a emissora novamente. Eles pedem a opinião ali do Ed e da Lorraine, né? O que é que eles acham, né? Eles orientam que façam isso de um modo mais anônimo possível, né? E aí, de fato, isso acontece. Eles vão até a emissora, né? Eles fazem uma entrevista, certo? Eles não se identificam, mas contam toda a história do que vinha acontecendo na esperança de uma ajuda que nunca veio acontecer, né? Pelo contrário. E aí a entidade entendeu que eles estavam indo muito longe, né? E quanto mais longe a família tentava resolver a situação, mais incisivo era o ataque, né? Então, certa vez, tava o Jack, né? Ele tinha se recolhido para dormir, para descansar. A Janet, ela havia adormecido no sofá da sala, né? Era algo que ela fazia quando eram noites mais quentes, ela preferia dormir no sofá. E o Jack se recolheu no quarto, né? Para dormir. E aí, no meio da noite, no meio do seu sono, ele acorda, ele vê que tem uma entidade que vai se aproximando dele, ele entende o que vai acontecer, tá? Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar aqui a figura aqui do lado, tá? Onde eu na rede social eu fiz a leitura desse ataque, né? Como foi que aconteceu. Se vocês tiverem curiosidade, também vou deixar aqui o link na descrição, tá certo? Tem lá na minha rede social, basta procurar lá como do Súcubo, tá certo? Então assim, de um modo bem sucinto, né? Essa entidade se aproxima, ela monta em cima do Jack, né? Ela faz o cavalgar, né? Em cima do Jack, né? E ele está totalmente paralisado. Ele não consegue mexer um dedo, ele não consegue nem deixar de olhar para a entidade, porque essa entidade literalmente paralisou ele de tal modo que ele ficasse olhando ela, né? Essa entidade. Era uma entidade branca, com escamas, um aspecto assim repugnante, tinha feridas abertas, com pus escorrendo, um negócio bem terrível, né? E ela lá tendo esse ato violento ali, sexual, né, no corpo do Jack, né? Ele não sentia nenhum prazer, pelo contrário, ele sentia pânico, pavor. E aquilo vai acontecendo, aquilo vai deixando ele de um certo modo ali mais repugnado, né, com a situação, e ele não consegue fazer nada para se desvencilhar dessa situação, até que essa entidade ela entra no clímax, né, do que ela tá ali fazendo. E no momento que ela sai de cima do Jack, né, pouco tempo depois ali que a entidade ela termina, né, o que tá fazendo ali, né, o Jack ele vai gradualmente ali recuperando o seu movimento, e aí ele percebe que o corpo dele, né, a genitália dele, né, tá com uma gosma ali extremamente grudenta, extremamente fedorenta, né, e ele corre pro banheiro, ele vai tomar um banho, né, ele começa a esfregar suas partes assim com bastante força, né. Ele tem dificuldade de tirar aquela gosma, né, grudenta, e ele percebe no momento do banho, né, que a genitália dele, né, ficou extremamente dolorida, né, pelo ato em si. Então, quando ele termina o banho, ele desce, ele vai ao encontro da Janet, né, ele vai no particular dela, né, e conta o que foi que aconteceu. Janet, ela
põe a chorar, né? Ela diz que vai entrar em contato novamente com a igreja, né? Implorar que eles façam alguma coisa para ajudar eles, né? E aí uma coisa que acontece, tá? Na manhã seguinte, né? No momento do café da manhã, né? Uma das filhas vai e conta pros pais, né? Que ela teve um sonho, assim, extremamente asqueroso, né? Ela começa a relatar, né? Que viu uma entidade subindo no pai, fazendo o que de fato a gente ouviu agora há pouco, né? Que aquilo choca a filha, né? Que, enfim, e o pai não fica totalmente mobilizado, né? E aí o Jack e a Janet ouvindo aquilo ali, né? Eles ficam tão horrorizados, né? Que de modo algum ela não saberia isso deles, né? Tanto da parte dos pais, né? E aí a filha ficou sabendo disso através do sonho, né? Desse pesadelo, né? Que a entidade revelou, né? Para eles. E aí, assim, né, aquela sensação, assim, de potência, né, de pô, o que é que a gente pode fazer para resolver essa situação. Aí os Smul, né, eles vão, tem a ideia de entrar novamente em contato com a mídia, e dessa vez eles querem mostrar a cara deles, né, pedir ajuda, falar o endereço deles, assim, clamando que alguém, assim, faça isso acabar. Já tinham tido 2 exorcismos na casa, né, pelo mesmo padre, e nada tinha dado certo. O Ed e a Lorraine, né, eles chamam muita atenção, assim, de vocês têm certeza mesmo que querem fazer isso? Porque uma vez feito, não será desfeito, né? Podem ter consequências para vocês, para as filhas de vocês, né? Vocês podem virar, inclusive, perderem a credibilidade, né, do que vocês estão fazendo, né? Ou pior, virarem piada, ou sofrer algum tipo de ataque, né, da população. Enfim, a gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas, né? E mesmo assim, né, eles vão pensando, vários dias, várias ocasiões, eles vão, assim, para partir, né, para essa entrevista, pensam em cancelar, até que de fato eles tomam a decisão e de fato realizam essa entrevista, né, de cara limpa, né. Eles aparecem em vários noticiários, né, a nível nacional nos Estados Unidos, contando o caso. Inclusive depois rolou um certo tempo, né, uma pesquisa que uma das emissoras fez e saiu um percentual do tipo assim, sei lá, 70 e tantos % das pessoas entrevistadas acreditaram que o caso era real. Então, assim, a princípio parecia que foi algo bacana, mas depois desse feito, né, eles perceberam, né, que uma outra corrente assim não tão legal se aproximou, né, uma outra onda, né, não tão legal também eles tiveram de consequência, né. Então a casa deles de fato virou uma espécie de atrativo turístico, né? Então pessoas estranhas passaram a frequentar, né, a frente da casa deles, né? Se passavam em caravanas assim, né, de carro, passavam de carro, estacionavam, ficavam um tempo olhando para a casa deles, depois partiam, passavam um ônibus, iam pessoas estranhas a se acampar no jardim deles, né? Os Warrens, inclusive, até presenciaram em algum momento, assim, esses fanáticos, né, hospedados ali, né, tipo, hospedados com muitas aspas, né, no jardim da casa deles, né, eles pediram para se retirar e disseram que não iam, enfim, jogaram coisas na casa, né, houve esse momento de vandalismo, né. E aí uma coisa que o livro fala, né, que os Smurfs, eles são oprimidos, né, de fora para dentro, né, pela população, como também pela assombração em si. E aí os ataques eles vão piorando, né? Se o Jack ele foi atacado ali sexualmente ali por um súcubo, né? O mesmo passa a tentar atormentar ali a Janet, né? Com o íncubo, né? Então, aí detalhe, tá certo? Em tudo que eles vão, né, pra mídia, né, com a cara limpa, né, a própria imprensa, né, passa a cobrar diretamente, né, da igreja. Jornalistas entraram em contato, né, com o próprio Vaticano, pedindo posição, né, deles, né, para olharem pelo caso dos Smurfs, né, até que a igreja faz contato, né, o Vaticano lá, alguém representando eles, né, faz contato com os Smurfs, né, o que deixa a família ali a princípio feliz, mas a mensagem, né, passada, né, era que de fato eles não iam ajudar, né, que a situação tinha virado um grande circo, né, nacional, que a igreja ela não se envolve, né, com casos, né, quando está assim, muito na mídia, que se coloca muito em xeque, né, a veracidade, porque isso também diz respeito à reputação, né, à imagem da igreja, né. Eles ficam muito tristes, né, que mesmo o tão sonhado contato que eles estavam querendo, né, da igreja, né, de alguém do Vaticano olhar pela situação deles, né, quando entra em contato é para avisar que eles não vão ajudar, né. E aí, enfim,
Chega uma médium, em algum momento ali também que tenta dar algum tipo de ajuda com eles, né? Ela visita, né? Repete, né? Tudo aquilo que a Lorraine já tinha dito, né? Que existiam três assombrações dentro da casa, né? Que um deles era muito violento, que era o desse rapaz, né? Que estrangulou a mulher. E ela adicionou. Ela disse o seguinte, que essa entidade em questão via o Jack, né? Como um amante e via a Janet, né, como a esposa. Em alguns momentos a Janet ela vai sentir ali o pescoço dela ali sendo estrangulado, o Jack também vai sentindo ali uma sensação também de ser enforcado, né, por uma entidade. Agora uma coisa muito bacana, né, que teve depois, né, dessa última entrevista que eles deram, né, foi que os amigos, os vizinhos, né, eles fizeram um momento ali de vigília, então eles se reuniam na frente da casa para fazer muitas orações, né, aquilo de certo modo preencheu, né, o coração ali dos Smul, né, que eles estavam tão abatidos, né, com a situação, né, e se imagine que todas as tentativas que vocês tentam, né, de ajuda, né, sempre é negativa, sempre algo errado, se acostumar com o sobrenatural, com ataques, né, então a própria Janet, ela desenvolveu uma úlcera, certo? Os membros da família tinham depressão, né? Então todos eles tinham a cara assim muito abatida, né? Então foi um momento ali de conforto para a família nesse sentido. E aí o Ed, né, vendo toda essa situação assim de frustrativa, né, tem a ideia de fazer um terceiro exorcismo, né? A princípio o Jack não compra muita ideia. O Jack tenta convencer o Ed, né? Na verdade ele pede uma opinião, né? O que é que ele acha de tipo, se a gente destruir toda a casa e refazer. E imagina aquela casa naquele valor que eu comentei, né? Ele pensar a ponto de destruir tudo e refazer a casa do zero, né? Só que eles já tinham tido a experiência que ir pro acampamento e a entidade foi e seguiu eles, né? Então talvez esse não fosse o melhor caminho. Então o Ed, né, orienta, né, ele não fazer isso, né, de destruir toda a casa. O Ed vai dar uma outra ideia que é fazer um exorcismo coletivo, né? Então, o esforço que ele faria era entrar em contato com a igreja, né? Pedir vários padres, né? Que vão até a residência dos Smul, né? E vários padres ali simultaneamente realizar o exorcismo dentro da casa, né? Quando o Ed ele entra em contato com a igreja ela se recusa, né? A dar esse tipo de ajuda. Inclusive, a igreja ela depois entra em contato novamente com os Smul no momento que a poeira baixa mais, né? E eles dizem o seguinte: a gente vai ajudar vocês agora que a poeira baixou um pouco mais, mas eu vou pedir uma coisa, eu quero que vocês se afastem do Ed e da Lorraine, tá? Eu quero que vocês cortem essa relação que vocês têm aí de trabalho para poder a igreja assumir de fato como deve, né? E aí o Jack, né, comenta isso com o Ed, né? O Ed e a Lorraine não se espantam com isso, né? Existem algumas pessoas do clero, né, que gostam de trabalhar com eles, mas outras pessoas não, né? Então, por mais que o Ed seja ali um demonologista, né, reconhecido pela Igreja Católica, mas ele não é padre, né? Então, aquilo de certo modo vai de encontro ali ao princípio de alguns clérigos, né? Então, em certo momento, o Ed e a Lorraine teriam que ficar afastados dos Smul, né? E aí, a igreja, né, envia um padre ali representante para, de fato, comprovar que a casa estava sendo infestada por algum tipo de atividade paranormal. A essa altura do campeonato se estava falando novamente sobre esse ponto, né? E aí o que eles não imaginaram foi: e se esse padre vier para nossa casa, se hospedar aqui, passar uma noite e não perceber nada? Então foi de fato isso que aconteceu. Assim, eles não imaginaram que isso podia ter acontecido. Aconteceu. Esse padre chegou, se hospedou na residência dos Smul, né? Não notou nada de diferente, nada de anormal. As entidades ficaram ali quietinhas, né? E eles não comprovaram que tinha nada. Então, eles não podiam fazer nada se não perceberam nada. Então, foram embora. Eles ficaram desassistidos mais uma vez, né? Pela igreja. Até que o Ed e a Lorraine voltam em ação. Eles convocam de novo o padre McKenna, né? Para fazer o terceiro exorcismo, né? E aí, qual foi a diferença desse exorcismo para os outros, né? Ele rezou por muito mais, com muito mais força, né, o que ele vinha fazendo, né, fez todo o movimento de se consagrar, né, de deixar a alma dele preparada, né, para o rito, né, e aí no momento que ele finaliza todo o ritual, né, de exorcismo dentro da casa, né, ele sai, ele pega o carro dele e vai embora,
E a vigília que existia, né, dos amigos, dos familiares, continuou. Então foi aquela surra de fé, de oração, aquele momento assim de adoração coletiva, ainda incidindo. Ficaram um tempo ali ainda fazendo isso. E aparentemente a coisa tinha se melhorado, né? Então foram percebidos aí 30 dias, um mês aí, né, de tranquilidade. Os Smul não estavam escutando mais nenhum tipo de batida, nenhum tipo de levitação, portas batendo, nada disso vinha acontecendo. Eles até pensaram que a coisa tinha dado certo, né? Até que depois de 30 dias, o próprio Jack ele foi percebendo que as batidas voltaram, né? Nas paredes, etc e tal. E aquilo ali ele tem a certeza que, mais uma vez, o exorcismo não deu certo, né? A filha começa a ver novamente as coisas flutuando, etc e tal. Mas diferente dessa vez, né? Os ataques eles não ficaram tão agressivos como eram antes, né? Enfim, eu sei que em suma, nesse momento, o tempo passa, dá a entender que o livro ele se encerra, na verdade, né? E dá a entender que eles aprenderam a conviver com essa assombração. Então eles se mudaram depois de alguns anos, né? Dessa casa geminada, foram para outra, né? E lá eles ainda, em conversa com o Ed e com a Lorraine, né? Eles ainda relataram, né, que ainda escutam batidas, né, arranhões, coisas assim, mas nada tão violento ao que era o ponto de antes, né? E eles aprenderam a conviver com essa assombração, né? Então é muito triste, assim, né, pelo esforço, né, que várias pessoas ali tentaram ajudar, né? Até o próprio Ed e a Lorraine, né? Eles não conseguiram, de fato, né, resolver esse caso, né? Enfim, e é assim que termina essa obra. E aí uma coisa que eu não comentei aqui, mas falando um pouco também do que eu percebi do livro, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas o padre McKenna, ele fala que de toda a experiência que ele tem com o exorcismo, né, algumas vezes não dá certo por dois motivos, principalmente, tá? Os membros da família, todos eles têm que estar em estado de graça. O que seria isso? Eles tinham que fazer a confissão dos pecados. Então, quando você faz a confissão dos pecados, você está em tese apto a comungar, né, com a igreja, né, e você está no estado de graça, né, para poder o exorcismo ter mais força, né. E outro ponto era a possibilidade de existência de ossos de porcos enterrados, né, no terreno da residência, porque isso também fazia o exorcismo não dar certo, né. Então havia-se também essa possibilidade de o terreno também ser, em outras épocas, né, de algum tipo de ritual, algum tipo de bruxaria, né, que poderia ter impedido, né. Então eu fiquei pensando o seguinte, eu digo, poxa, teve um momento ali que o Jack ele disse assim, poxa, vamos destruir a casa aqui toda. Se ele fosse destruir mesmo a casa, de todo modo ele abandonou aquela casa, né. Mas se ele fosse destruir, acho que não só destruir e reconstruir, mas ele tinha que destruir e chamar alguém de solo ali, né, pra cavar, né, ver se tem alguma coisa ali de estranho dentro do terreno. Se não tivesse, aí beleza, mas pelo menos descartou, né, essa possibilidade. Foi um ponto que o padre destacou e que de fato eles não testaram. Eu fiquei com isso na mente depois quando eu li. Mas é isso, gente. Eu acho que tá sendo o meu segundo livro, é o terceiro da série, né? Mas é o segundo que eu leio. Esse daqui ele é muito mais pesado que o primeiro. O primeiro acho que é muito mais uma introdução, que é o universo do mundo Warren, né? Esse aqui de fato foca nesse caso. E assim, eu passei de um modo muito brando. Acho que quem lê sente o peso dessa energia, do que essa história, do que esse drama, né? Que essa família viveu, esse sofrimento que eles vivenciaram. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ficou muito grande esse vídeo, de verdade. Eu peço até desculpa, mas assim, acho que foi uma oportunidade de eu falar dessa história. Que eu sei que o que vai ser tratado aqui nos filmes, né? Principalmente aqui no filme de Invocação do Mal, a parte 4, não vai fugir um pouco também do que foi de fato o real, né? Então eu preferi fazer esse vídeo aqui um pouco mais longo para detalhar o que de fato o livro ele trata. O livro ele vai aprofundar muito mais do que eu falei disso aqui, certo? Isso aqui eu só falei sei lá, 30% dos relatos, né? Tem muita coisa que chama atenção nessa obra, tá bom? E aí, se vocês estão pensando em adquirir, tá certo? Eu deixei aqui os links, tá certo? Da Darkside, do Mercado Pago. E se vocês comprarem no link da Amazon, tá certo? Vocês também estão ajudando aqui o canal a estar crescendo mais e mais, tá bom? Beijo, até uma próxima. Fui!